Olá pessoal, estou aqui para dar continuidade aos vídeos a respeito de subestações para leigos, e hoje eu vou tentar explicar alguns conceitos aqui listados e espero que eu consiga passar a ideia para vocês sobre esses temas aqui. Esse é um tema que eu já deveria ter abordado, acabei não abordando, mas farei agora, que são os valores da tensão. Nós temos aqui, vamos estudar valores instantâneos, valor de pico, valor eficaz, ou RMS. Depois nós vamos ver o que é período. E depois nós vamos passar para circuito RLC paralelo, como eu tinha dito que a gente ia falar um pouco a respeito. E é um circuitinho um pouquinho mais complicado do que o circuito RLC série. Impedância para circuito RLC paralelo. E depois nós vamos falar sobre consequência do baixo fator de potência. Então, começando aqui, pessoal, o que seriam esses valores? Vamos começar por valor de pico. O valor de pico é o valor máximo aqui que atinge a grandeza aqui, no caso tensão, que eu coloquei aqui tensão e tempo. Aqui é o valor da tensão, nesse eixo aqui. E nesse eixo aqui tem o tempo. Então, conforme vai passando o tempo, o valor da tensão vai se alterando. Ele sai de zero, vai ao seu valor máximo, volta para zero, vai ao seu valor mínimo aqui, o valor máximo negativo, volta para zero e continua outros ciclos para frente, se repetindo esse ciclo. Como seria isso, pessoal? Eu representei aqui os ângulos, ângulo 0, ângulo 90 graus, ângulo 180 graus, ângulo 270 graus, ângulo 360 graus. Como seria isso? Para vocês entenderem melhor o que se passa, eu desenhei aqui como se fosse um gerador monofásico. Como é que funciona? Conforme ele gira aqui, eu vou tendo esses valores. Então, eu vou ter quando ele dá uma volta completa, eu tenho um ciclo completo. Então, para cada posição aqui, eu vou ter um grau. Aqui, aqui 0 a 360 graus seria uma volta completa. Porque o gerador, o alternador, ele é uma máquina que possui um estator onde tem as bobinas. Aqui eu representei uma bobina só para ficar mais fácil na compreensão. E ele tem o rotor, que seria um ímã, um eletroímã. Na verdade, o que a gente tem na prática são eletroímãs. Então, conforme ele gira, ele vai gerando essa onda aqui. Conforme o fluxo magnético vai variando nessa bobina aqui, ele vai gerando a tensão. Então, quando eu tenho fluxo magnético mais ou menos constante, eu tenho valor zero. Quando o fluxo magnético varia mais, eu tenho o valor máximo. Depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso. Então seria assim, valor de pico, esse valor aqui, esses valores aqui, ó, os valores máximos. Valores instantâneos, o que seria? O valor de pico é um valor instantâneo. Por quê? Porque é como se eu congelasse o tempo aqui nos 90 graus. E o que acontece? Eu tenho nesse ponto aqui o valor máximo.
se passar um tempinho a mais, eu já terei outro valor. Eu terei outros valores aqui. Então cada ponto desse é um valor instantâneo. Cada ponto aqui nessa curva é um valor instantâneo. Aqui eu tenho um valor instantâneo. Aqui tem outro valor instantâneo e por aí vai. Valor eficaz, ou RMS. O que seria? Valor RMS vem do inglês, é uma sigla, Root Mean Square, que seria a média quadrática, que é um valor médio da tensão ou da corrente que produziria, digamos, o mesmo efeito que a corrente contínua produz. Então, vou desenhar aqui também. Minha caneta está falhando, peraí. Vou desenhar aqui. Vou pegar outra caneta. O gráfico da corrente contínua, como seria? O gráfico da corrente alternada é esse aqui. É ela variando ao longo do tempo. O gráfico da corrente contínua, digamos, se eu tenho aqui tensão e tenho 5 volts aqui, ela segue 5 volts ao longo do tempo. Não varia, esse valor de 5 volts não varia conforme o tempo passa. O que seria a média quadrática, ou valor eficaz? É um valor, digamos que se eu tenho aqui, por exemplo, 220 volts de corrente contínua, se eu tenho 220 volts de valor eficaz, é um valor que a corrente alternada produz o mesmo efeito que a corrente contínua. Então eu teria, por exemplo, vamos botar valores aqui, 311 e aqui mais ou menos 220 volts. Esse 220 é o valor médio aqui, é um valor que produziria o mesmo efeito que a corrente contínua nesse mesmo valor. Então, por exemplo, se eu tenho que potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Se eu pegar essa tensão aqui e colocar aqui, eu vou achar a potência. Eu vou colocar nessa fórmula e ter uma resistência no circuito, eu vou achar a potência. Se eu pegar essa onda aqui que tem valor de pico 311, eu vou achar a mesma potência média com o valor RMS 220 volts. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, pessoal. Se eu não estou sendo bem claro, procurem isso na internet que vocês vão compreender melhor. Como é que eu calculo meu valor eficaz tendo apenas o valor de pico? Valor eficaz, o RMS é igual
a tensão de pico VP sobre raiz quadrada de 2. Então, se eu tenho VP igual a 311, VP igual a 311 dividido por raiz de 2, eu tenho uma tensão de 219 volts, 219,9 volts, arredondando 220 volts. Então esses são os valores, valor instantâneo que eu expliquei, valor de pico aqui e valor eficaz. Só para vocês entenderem. Nas nossas tomadas em casa, na energia que a gente tem em casa, a gente diz que a gente tem ou 127 volts ou 220 volts. Na verdade, esses valores são eficazes, não são valores de pico. Continuando aqui, pessoal. Período, o que seria período? Vamos entender aqui o que é período. Período seria esse tempo aqui que a gente completa um ciclo. Nesse tempo aqui, a gente tem o período. Período é igual a 1 sobre frequência. Seria mais ou menos assim, em 1 segundo eu tenho um determinado número de ciclos. Então eu divido 1 pelo número de ciclos que eu tenho o tempo de cada ciclo. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 60 Hz, eu tenho 1 sobre 60, o período. Período igual a 0,016. É uma dízima periódica aí. Isso aqui é o tempo, tá, pessoal? Em segundos. É esse tempo aqui, ó, de um ciclo completo. Então, quando eu tenho 60 ciclos desses aqui, eu tenho uma frequência de... Quando eu tenho 60 ciclos desses num segundo, eu tenho uma frequência de 60 Hz. Agora vamos passar para circuito RLC paralelo. Circuito RLC paralelo, pessoal. Vou desenhar aqui. Uma bobina em paralelo com um capacitor. Então vamos dizer que eu tenho X, a reatância indutiva igual a 20 ohms e reatância capacitiva igual a 50 ohms. E uma fonte de 100 volts, 60 Hz. O que a gente quer calcular aqui? A gente quer calcular a impedância desse circuito. Mas
a gente pode calcular, só tendo esses valores aqui, a gente consegue calcular qual é a impedância aqui desse circuito, que seria a impedância equivalente, né? Mas eu prefiro calcular as correntes primeiro, que dessa maneira fica mais fácil, dessa maneira. Então aqui a gente tem I total, que é a soma vetorial da IL com IC. Então como é que eu faço isso, pessoal? Vou representar um gráfico aqui. IL está atrasado em relação à tensão. Então, eu tenho ela aqui. Eu tenho um valor negativo aqui para IL. E um valor positivo para IC. Aqui seria IC. E aqui IL. E aqui é o ângulo da tensão. Então vamos lá. Vamos calcular aqui os módulos aqui. Como é que eu calculo IL? Eu tenho a tensão e tenho a reatância indutiva. Então dividindo um pelo outro, IL igual a V sobre XL, que é igual a 100 sobre 20, que é igual I IL igual 5 amperes. Onde é que ela vai se apresentar? Onde é que vai se apresentar esses 5 amperes? Esses 5 amperes vão se apresentar aqui, ó. Digamos aqui 5 amperes. 5 amperes. Agora vamos calcular IC. Mesma coisa, IC igual a... Desculpa, pessoal, fiz ao contrário aqui, ó. E L está aqui, ó, para baixo. 5 amperes. IC é tensão sobre XC, que é igual a 100 sobre XC igual a 50, que é igual a 2 amperes. Então, estaria mais ou menos, digamos, mais ou menos aqui, a IC, 2 amperes. E o que a gente faz agora? A gente vai calcular I total. I total é igual a IL mais IC. Só que aqui a gente tem valor, aqui é negativo e aqui é positivo. Então I total igual a IL negativo menos 5 mais 2. E total igual a menos 3 amperes. O que isso significa, pessoal? Significa que eu tenho um circuito
predominantemente indutivo. Essa corrente é indutiva. Ela vai se apresentar aqui, ó, mais ou menos. Aqui eu vou ter menos 3 amperes. Esse menos 3 é o I total, certo, pessoal? Agora, pessoal, eu quero achar a minha impedância. A minha impedância, ela vai ser o quê? O valor da minha tensão dividido pelo valor do I total. Então, Z igual a V sobre IT. T igual a menos 3 amperes. O que isso quer dizer, menos 3 amperes, pessoal? Quer dizer que a minha corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão. Z é igual a 100 sobre menos 3, que é igual menos 33,33, uma dízima periódica. Pessoal, colocando isso no formato de números complexos, na forma polar, eu teria que Z é igual a módulo 33,33 e o ângulo aqui muda, não vai ser negativo, certo, pessoal? O ângulo vai ser positivo, porque quando eu divido um número complexo por outro, eu tenho que diminuir o ângulo. Então eu tenho tensão, que é 0 grau, dividido pela corrente, que é menos 90. Então 0 menos 90 fica 90 graus. 90 graus. Essa é a forma polar. Como seria a forma... Vamos colocar a forma retangular aqui também. Z igual a 0 J 33,33, que é aqui ons. Pessoal, aqui eu fiz um circuito LC, indutivo capacitivo. Agora vamos acrescentar aí um resistor, que eu teria aqui um resistor. Então eu acrescentei uma carga resistiva. Vamos dizer que ela vale R igual a 25 ohms. E agora, pessoal,
a gente já sabe Z desse valor aqui, que é esse valor aqui. Vamos acrescentar R. Então, vamos dizer agora que Z' que é o Z acrescentando esse resistor aqui, é igual a Z mais R. Então Z' igual a Z 0,0 J 33,33 mais 25 J 0. Isso daria um Z' igual a 25 J 33,33 ohms. Vamos passar para a forma polar, pessoal. Passando isso para a forma polar. Como é que eu faço isso? Vamos calcular o que a gente tem aqui, ó. A gente tem mais ou menos aqui, vamos dizer que a gente tem os 33,33 e aqui assim a gente tem os 25 ohms, os 25 ohms resistivo. O resistivo está no eixo real aqui e o indutivo está no eixo imaginário. O Z', ele vai se apresentar aqui, pessoal. Esse é o ângulo φ. Então vamos calcular esse Z' aqui. Z'. A gente pode calcular pela tangente desse ângulo. A tangente é cateto oposto aqui sobre cateto adjacente. Então 33,33 dividido por 25, a gente tem uma tangente de 1,33 e fazendo função inversa aqui, achando o ângulo, a gente tem aqui um ângulo, esse ângulo φ aqui, ângulo φ igual a 53 graus. E agora, usando o teorema de Pitágoras, a gente acha o módulo de Z', que seria 25 ao quadrado mais
33,333 ao quadrado igual a raiz quadrada disso. A gente tem aqui o z' igual a 41,66 e o ângulo, pessoal, aqui o módulo 41,66 ons. E o ângulo φ a gente bota aqui, ó, que é 53 graus. Então o que a gente fez aqui? A gente calculou qual é a impedância desse circuito, a impedância equivalente do circuito todo, que é esse aí. Agora, pessoal, vamos achar o cosseno desse ângulo. Vamos achar o cosseno desse ângulo. Cosseno de 53 é igual a cosseno de φ, que é igual a fator de potência, é igual a 0,6. E esse número, como a gente pode ver, ele está um pouco longe de 1. E o que acontece, pessoal? Esse é meu fator de potência. Qual é a minha potência? A minha potência no circuito? Minha potência real. Vou apagar aqui para poder usar aqui. A minha potência total, ela é tensão vezes corrente, né? Potência aparente igual a tensão vezes corrente, que é igual a 100 vezes espera aí, só um pouquinho, pessoal. E total é igual a 100 sobre z', que é 41,66. Então 100 e total 100 dividido por 41,66 igual a e total igual a 2,4 amperes. Meu IR é igual
Tem alguma coisa errada aí, pessoal. Eu vou pegar a mestragem. Vamos ver. 100 dividido por 25 igual a 4 amperes. E R igual a 4 amperes. Eu já sei onde eu errei, pessoal. Na verdade, eu deveria ter feito esse gráfico aqui para as correntes, pessoal. Então, se eu tenho vou ter outro total, e Z não é esse valor aqui. Vamos calcular Z de novo. E R igual a 4 amperes. Esse I aqui a gente tinha calculado que era menos 3. Então a gente tem 4 amperes aqui e menos 3 amperes aqui. Como é que eu acho o meu I total? Meu I total vai estar por aqui assim. Vai ser um circuito mais indutivo, resistivo e indutivo. Então eu tenho 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 25 raiz de 25 igual a 5. Então esse I total aqui é 5 amperes. Desculpa, pessoal, me equivoquei, acabei fazendo errado, mas estou corrigindo agora. 5 amperes, I total igual a 5 amperes. Agora vamos calcular o ângulo. Qual é esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo φ aqui. O ângulo φ vai ser a tangente, que é cateto oposto dividido por adjacente. Então menos 3 dividido por 4 igual a 0,75. Vamos ver qual é o ângulo. Menos 0,75, né? O ângulo igual a menos 36,86 graus. 36,86 graus. Agora sim, vamos calcular o ângulo negativo aqui, pessoal. Agora sim vamos calcular Z total, ou Z' aqui que eu falei. Z' igual a tensão da fonte 100 dividido pela corrente 5 amperes. 5 igual a 20. Z' igual a 20
ons. Pessoal, agora vamos calcular. A gente já tem o valor de Z. Vamos calcular o ângulo. Em que ângulo tá isso aqui? É esse mesmo ângulo, só que com o sinal invertido. Então eu tenho aqui 36,80. Só um pouquinho. 36,86 graus. E agora sim, pessoal, vamos calcular o fator de potência, o cosseno desse ângulo aqui. O cosseno de 36,86 graus, cosseno de 36,86 igual a fator de potência aqui, pessoal, é 0,8. Tá um pouco afastado de 1 aí, pessoal. E agora a gente quer entender a consequência do baixo fator de potência, do fator de potência diferente de 1. O que acontece? Eu tenho aqui a minha carga que está transformando energia elétrica em energia útil para mim, nesse caso calor. Esse IR aqui, eu tenho que ele é 4 amperes. Mas aqui, no I total, eu tenho 5 amperes, eu tenho 1 ampere circulando a mais aí. Eu tenho 1 ampere circulando a mais aqui. E o que acontece quando eu tenho isso? O que acontece? Eu sobrecarrego meus condutores aqui. Eu sobrecarrego os equipamentos que estão em série aqui com esses condutores. Então eu sobrecarrego o meu sistema. E o que acontece? Ao invés de eu poder inserir mais carga para realizar trabalho útil aqui, eu não vou poder inserir porque meu sistema está sobrecarregado, às vezes. E essa sobrecarga, ela aumenta a perda no condutor. Vamos calcular as potências agora, para a gente ter uma ideia melhor. Vou calcular aqui. Então, potência aparente S é igual, tá aqui, V vezes I. Então, eu tenho 100 vezes 5. A potência aparente é igual a 500 VA. Potência reativa, Q, igual a V vezes I, tensão vezes corrente, vezes seno desse ângulo, φ. Então eu tenho que Q é igual a
seno de 36,86 vezes 500. Potência aparente, potência reativa, 300 VAR. E potência ativa, aquela que eu estou transformando em trabalho útil, em potência útil. A potência útil mesmo, potência ativa, é o cosseno desse ângulo aqui. Quatrocentos watts. Então vamos ver, pessoal. É 400 watts mesmo? Eu tenho 4 amperes vezes 100, 400 watts. 400 watts lá no resistor. Deixa eu só colocar aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei tensão vezes corrente vezes fator de potência ou cosseno do ângulo φ. Achei 400 watts. Se eu pegar a tensão vezes a corrente que está passando pelo resistor, vou achar os mesmos 400 watts. Então, veja só, pessoal. Eu tenho de potência aparente 500 watts, mas eu estou usando só 400. Então tem uma corrente circulando aqui que eu não estou transformando em trabalho útil. Eu acho que esse vídeo já ficou um pouco longo, pessoal, então eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo eu queria apresentar para vocês a correção de fator de potência. Como é que a gente faz para corrigir o fator de potência, ou seja, para fazer com que o fator de potência fique o mais próximo possível de 1. Daí eu vou mostrar para vocês. Pessoal, eu queria pedir desculpa pelos equívocos aí que eu cometi nessa explicação. Dizer que faz tempo que eu não trabalho com isso e que por isso eu acabei me confundindo um pouco, mas consegui corrigir. E queria agradecer, obrigado e até o próximo vídeo.